Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre a estrela do Natal, essa flor incrível aqui do meu lado. Essa é uma planta que eu queria ter há muitos anos atrás e recentemente eu fui presenteado pela minha prima com um bulbo dessa planta e ele está florescendo pela primeira vez sob os meus cuidados. Então hoje eu vou te falar um pouco sobre as principais características da flor do Natal ou da estrela do Natal e também vou te dizer como cuidar dessa planta por aí, para você tê-la sempre linda, bem cuidada e para ela florescer lindamente no período do Natal. O Raimanthus é uma planta nativa da África que se adaptou ao clima do Brasil e ela pode ser plantada e cultivada em praticamente qualquer região do nosso país. É uma planta que pertence à família das Amaryllis e ela ficou conhecida popularmente como estrela do Natal porque essa bola esférica maravilhosa normalmente surge, né? Essa planta normalmente floresce na época de final de ano, então ela muitas vezes é incorporada às decorações de Natal. Então por isso ela ficou conhecida popularmente como estrela do Natal ou flor do Natal. Essa aqui é uma planta bulbosa, então ela tem um bulbo que é como se fosse uma batata interna aqui no substrato, onde armazena água e nutrientes. E aí quando a planta está em período de floração, normalmente é junto com o período de floração das Amaryllis, ela floresce, ela emite essa folhagem aqui pequena e também esse talo, né, com essa flor. Essa flor em formato esférico aqui, na verdade, é composta de centenas de flores. Todas essas estruturas aqui, ó, que parecem agulhas, é composta de centenas de flores com pequenos estames aqui nas pontas. Essa é uma flor maravilhosa e então a planta, né, floresce emitindo esse espetáculo. Como eu só tenho um bulbo, né, plantado por enquanto, a planta só tem uma flor, mas com o passar dos anos, com a reprodução dos bulbos da planta aqui no substrato também, ela pode ir gerando novas batatas e aí em outros anos, né, em anos posteriores, com a planta mais desenvolvida, ela pode gerar mais flores, desde que você também faça um replante, passe ela para vasos maiores ou também cultive no chão, no jardim, em áreas externas. É uma planta que vai bem em vaso ou vai bem no jardim e aí você só precisa ter os cuidados básicos para ela conseguir ficar bem e florescer. As flores dessa planta, claro, como eu já falei, basicamente elas surgem após o período de dormência da planta. Então as Amaryllis, né, a família Amaryllidaceae, normalmente hiberna, né, elas não florescem durante o período de inverno, elas ficam sem folhas, inclusive somente o bulbo ali enterrado no substrato. E aí quando vem primavera, verão, né, o clima já esquentou e começam as chuvas, aí as plantas geram as folhas e também as flores, né, os talos de flores. Acontece com a estrela do Natal, ela inclusive pode emitir esse talo de floração mesmo antes das flores. Então isso é bem interessante e é uma característica bacana dessa planta. Inclusive as florações podem durar em média de 1 a 2 meses, tá? Mas esse é o período em que a planta pode gerar flores. Essas flores aqui são pouco duráveis e a partir do momento que elas se abrem, elas duram no máximo uns 5 dias. Então é uma flor pouco durável, mas vale a pena por essa beleza, né, que é única. E quando plantada em bacias ou em canteiros, em jardins, ela forma um efeito ornamental muito bonito, como eu te disse. Quando ela vai se reproduzindo, os bulbos vão se reproduzindo no substrato, né, desde que a planta tenha mais espaço para fazer essa reprodução, ela vai florescendo, né, em mais abundância. Então ela vai gerando mais flores, mais talos de flores. Então isso aqui pode formar uma bela composição, uma bacia em um canteiro. Então fica muito bonito e ela pode valorizar ainda mais os seus ambientes. Em geral, a estrela do Natal pode alcançar, né, gerar essas flores com mais ou menos 30 a 50 centímetros de comprimento. Então é uma planta que tem um tamanho relativamente pequeno, né? Ela atinge mais ou menos essa altura aqui mesmo, igual da minha. E os cuidados com essa planta, ela é uma planta de pleno sol, gente. Ela gosta de sol, precisa de sol, inclusive para brotar, né, quando ela sai do período de dormência, mas você pode também cultivar a meia sombra. Então se você por aí quer tê-la, né, a meia sombra, ela tolera viver com mais ou menos umas 2, 3 horinhas de sol por dia, mas tem que ser um sol direto, tá? Mesmo em vaso. No canteiro ela também vai bem a pleno sol, no jardim, ela inclusive vai florescer em abundância. Então esse é o principal cuidado para ter essa planta. E outra coisa que tem que ter atenção no cultivo da estrela do Natal, assim como das outras Amaryllis, né, que
com as regas. Essas são plantas que têm uma batata, né, um bulbo, então elas já armazenam água e nutrientes e elas não podem, né, receber muita água em excesso, principalmente no período de dormência, que é ali no outono e inverno, onde elas não têm folhas nem flores, elas ficam somente com aquela batata enterrada no substrato, e aí é ideal que a gente, principalmente se a planta estiver em vasos, a gente não molhe demais, para não causar o encharcamento e não apodrecer o bulbo, tá? Senão você pode acabar perdendo a sua planta. Então, no outono e inverno não molha demais, inclusive nem precisa molhar. Se você quiser molhar, pode ser apenas uma vez por semana no máximo, tá? Ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, porque o próprio bulbo já armazena bastante água nele. Então, não molha demais para você não matar a sua planta por excesso de água. Já na primavera e verão, ela pode sim, né, inclusive enquanto estiver com folhagem, florescendo, você pode manter a umidade sem encharcar também, porque a planta em si já armazena água. Então, não molha demais, essa é uma das maiores dicas para o cultivo dessa planta. Um substrato que vai favorecer o cultivo dessa planta aqui é um substrato à base de terra vegetal, rico em matéria orgânica, mais aerado também para favorecer o crescimento das raízes dela e também a multiplicação. Então pode usar uma terra vegetal, rica em matéria orgânica, à base de casca de pinos ou de turfa. E também, se você quiser, pode misturar um pouco de perlita ou de areia de construção para deixar esse substrato mais poroso e também mais arenoso para contribuir para o crescimento dessa planta aqui. A adubação não é muito necessária, tá? Ela é uma planta rústica, não precisa de muita adubação, mas se você quiser, né, pode fazer ali no período do início da primavera, que vai favorecer o início da geração, né, das folhas da planta e talvez uma floração mais bonita também, né, mais atraente. Mas não precisa preocupar muito com a adubação, porque a planta em si é bastante rústica e resistente e já armazena nutrientes no seu próprio bulbo. A forma de você multiplicar ou reproduzir ou fazer novas mudas da sua estrela do Natal é fazendo a separação dos bulbos, e aí você precisa esperar que a sua planta se reproduza, né, de forma espontânea. Você vai saber que ela se reproduziu quando ela gerar, né, algumas folhas em diferentes regiões. Então, por exemplo, a minha aqui só tem uma folha, né, um bulbo gerou essa folha, né, com esse talo de flor, e aí quando a sua gerar outras folhas, né, em partes diferentes do solo, né, que é de onde surgem as folhas, quando ela gerar novas folhas, novos talos de flor, aí você vai entender que a planta já reproduziu, tem outras batatas, e isso leva algum tempinho, principalmente se você tem uma planta que só tem um bulbo e uma flor, assim como essa minha. E aí você pode separar, né, dividir os bulbos ali no substrato, pode tirar da terra, separa, tira o substrato todo, e aí você pode plantar as batatinhas, né, que são os bulbos em substratos, em vasos separados, individuais. Assim você já reproduziu a sua estrela do Natal, que é essa flor maravilhosa, e você pode inclusive presentear outras pessoas com essa planta, né? Assim como eu recebi, e você vai deixar a pessoa muito feliz, com certeza, assim como eu fiquei. Essas então são dicas básicas para o cultivo da estrela do Natal ou do Raimanthus, essa planta tão significativa, né, principalmente na época de final de ano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir o meu vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.